nossa vida. Esse irmão que está no querido, essa irmã sustenta, que venha sentir a tua presença. Esse jovem, ó Deus, tu chamou para o Carmelo, tu chamou para uma jornada grande, tu chamou para algo maior, algo melhor. O Senhor tem promessa, ó Deus, eles entram nesta casa inundando com azeite. Ó Deus, nós não vamos morrer no querido. Ó Deus, nós fomos chamados pelo Senhor, nós somos do Senhor, essa mocidade é do Senhor. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a... Quem está à minha volta? Então nessa jornada com Deus, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você vai abençoar elas, mas elas também serão abençoadas através da sua vida. E aquilo que Deus ele tem para você, a promessa que Ele fez para a sua vida, vai abranger não só você, mas quem está à sua volta. E o grande propósito de Deus será concretizado. Levanta a mão para receber. Alabar e assuri de candarás. Deus está dizendo: eu vou levantar alguém para te ajudar nessa jornada. Você não vai ficar desamparado, desamparada, porque o sustento não vai faltar nessa jornada que Deus ele te chamou. Sustento do céu, sustento espiritual e também recurso na terra, porque você é projeto de Deus. Sai da sua terra que eu vou fazer coisas grandes sobre a sua vida. E ali a palavra sair, no original, no hebraico bíblico, se chama lelechá, que quer dizer: Abraão, sai para o seu bem, sai para o seu desenvolvimento, sai para vivenciar o que eu tenho de melhor para a sua vida. Então Deus está dizendo para você aqui nessa tarde: não se apegue a alguns ambientes, não fica em ambiente que impede o seu crescimento com Deus, o seu crescimento com aquilo que Deus ele projetou para a sua vida, mas pelo contrário, esteja disponível para o direcionamento, para aquilo que Ele projetou para a sua vida. E nessa tarde Deus está chamando para algo maior do que a geografia que você se encontra. Deus tem coisa maior, Deus tem coisa maior para fazer. Querido, que você vai se sentir abandonado ou até abandonada, mas é nesse lugar que vai ter o maior crescimento de Deus sobre a sua vida, como um pé de amendoeira. E Deus está dizendo para você nessa tarde: é no querido que você vai crescer, é no querido que você vai adquirir musculatura, é no querido que você vai vivenciar o extraordinário do céu sobre a sua vida. Eu busquei essa palavra nessa tarde. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Repita comigo: é no querido que eu vou adquirir raiz. É no querido que eu vou crescer, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Não vai crescer de cima para baixo, pelo contrário, vai crescer de baixo para cima. Porque a amendoeira, ela não cresce de cima para baixo, mas é de baixo para cima. E quando chega a primavera, todo mundo vê o crescimento extraordinário da amendoeira. E Deus está dizendo para você aqui nessa tarde: é no querido que você vai crescer, é no querido que você vai aprender a depender de mim, é no querido que você vai ter as melhores experiências comigo, é no querido que você vai sentir a minha presença mais de perto sobre a sua vida, é no querido que as portas podem até se fechar para você, mas as portas do céu vai estar abertas na sua vida. É um momento difícil, é um momento que parece que você não vai conseguir prosseguir,
vencer. Parece que você está abandonado ou abandonado. Parece que aquilo que Deus te prometeu não vai se tornar algo concreto. Até parece que aquilo que Deus falou para você está no abstrato, está no irreal. Mas eu quero te dar uma boa notícia para você aqui nessa tarde. É no momento do querer, mas a gente também crie musculatura, raízes, para a gente aprender que na dor, no momento de querer, que a gente fica só e parece que aquilo que Deus falou não vai acontecer sobre nossa vida, porque só está nós e Deus e nós. É nesse cenário que Deus vai fazer com que você crie musculatura espiritual, força espiritual, e você vai vivenciar um crescimento de Deus sobre a sua vida. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele falou: Senhor, eu vejo um pé de amendoeira. Jeremias capítulo 1, verso 12. O Senhor disse: Jeremias, tu viste bem, porque sobre a sua história, Deus já está liberando a palavra agora, nessa tarde, uma palavra de vitória sobre a sua vida. E aí você está como Elias: eu não estou vendo nada agora, mas se Deus está falando que Ele já ordenou que vai acontecer, então eu vou ficar despreocupado, porque vai acontecer. E Deus está dizendo para você aqui nessa tarde: eu estou liberando vitória sobre a sua vida. Eu te chamei para algo maior, algo melhor. Eu não vou deixar você desamparado, eu não vou deixar você desamparada, porque nessa tarde eu já estou ordenando o milagre, o sustento sobre a sua vida. Tem reservado, se não segundo a minha palavra, se não segundo o que eu estou dizendo. Ele profetiza. Depois que ele profetiza, libera a palavra, Deus fala para Elias: Elias, agora você vai se esconder. De novo, eu vou levar você, conduzir você, Elias, para o ribeiro de Querite. E lá eu vou sustentar você. Eu vou cuidar de você. Eu estou chamando você para uma jornada comigo. Mas eu garanto, eu estou investindo em você. E eu vou cuidar de você para aquilo que eu estou te chamando. Então você, Elias, vai para o ribeiro. Porque lá, Elias, não para ficar no raso, mas Deus chama Elias para incendiar Israel, para viver algo novo da parte de Deus. E sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa tarde? Está dizendo para nós aqui nessa tarde. Ele está nos chamando não para nós ficar no raso, não. Deus, Ele está nos chamando para que nós venhamos viver o sobrenatural dEle sobre a nossa vida. Deus está nos chamando não para viver no raso, mas para incendiar aonde nós estivermos, incendiar a nossa geração. E quem acredita, levanta a mão nessa tarde, porque Deus tem algo para você aqui. Fazer com que você seja um instrumento nas mãos dele para essa geração. Deus, Ele quer nos levantar para nós fazermos a diferença. Deus, Ele quer nos levantar para a gente ser instrumento nas suas mãos. Elias foi chamado por Deus para uma jornada profética. Elias estava na sua casa, Elias estava nos seus afazeres, mas Deus entra na história para chamar Elias para uma jornada extraordinária, para chamar Elias para uma jornada profética, para tirar Elias do comum
e para fazer com que Elias venha viver algo incomum, ou seja, viver o sobrenatural de Deus, deixa de conhecer. O importante é que eu tenho algo com você. O importante é que eu tenho um projeto com você. Estou sentindo uma presença aqui. Eu gosto de culto assim. Em pequenos ambientes, pequenos cultos, que Deus faz coisas extraordinárias. E Deus, Ele libera a palavra profética que vai mudar a nossa história, o nosso destino. E eu tenho certeza que depois aqui dessa festa, Deus vai fazer coisa grande sobre a sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você não vai ser mais o mesmo, mas agarre o que Deus está liberando para você aqui nessa tarde. Aleluia. Pois bem, Deus chama Elias para uma grande jornada profética. Vou tirar você, Elias, geografia limitada, desfavorável. Não, o nosso Deus é um Deus que vai muito além da nossa geografia. Se Ele falou que vai te levantar, se está sem recurso, não se preocupe, Ele vai te levantar. Se Ele falou que você vai ser instrumento nas mãos dEle, não se preocupe, não se limite à geografia. Ele vai investir em você, Ele vai fazer coisas grandes, firmes, que você não sabe. E nessa tarde Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus para a sua vida, para ser profeta da sua vida, para dizer para você: Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A sua geografia não vai limitar, a sua geografia não vai limitar aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Geralmente havia uma crise espiritual, havia uma crise moral, havia uma crise social, e Deus levantava este homem, este porta-voz, para que o povo viesse para o propósito que Deus havia estabelecido com eles. E Deus levanta Elias para ser um profeta, não no reino do sul, mas no reino do norte. E o rei na época de Elias era Acabe, e na época de Acabe era uma época onde havia uma grande crise espiritual. O povo estava distante dos projetos e do propósito de Deus. Então Deus levanta este homem chamado Elias de Tisbe, uma aldeia distante de Israel, aonde Deus começou a levantar homens como porta-vozes, como instrumentos de Deus, para trazer a mensagem do coração de Deus para o coração do povo. Aleluia. Então Deus começou a levantar homens para entregar a mensagem que estava no coração de Deus para o seu povo. Então Deus começa a levantar profetas no reino do sul, e Deus começa a levantar profetas no reino do norte. Deus começa a levantar homens inspirados pelo Espírito Santo para um grande avivamento. Porque eu entendo uma coisa, que quando Deus levantar o profeta Elias, então Deus tira o seu povo do Egito, conduz eles para o deserto, do deserto entra em Canaã. Quando eles entram em Canaã, se inicia um período chamado período teocrático de Deus, onde os juízes então governam o povo. E esse período durou um período de 300 anos. Mas chega um momento que o povo não quer mais juiz. E o último juiz foi Samuel, filho de Ana, resposta de oração. E nessa época de Samuel, o último juiz, o povo pede um rei. Então, podemos falar que a segunda função importante que Deus estabeleceu no Antigo Testamento foi a função de rei. E o primeiro rei que Deus colocou em Israel foi uma jornada
profética. Repita comigo. Uma jornada profética. Pois bem, nós sabemos que no Antigo Testamento Deus, ele estabeleceu algumas funções sagradas, a saber, a primeira função, a função de sacerdote. O primeiro sacerdote da Bíblia foi Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, diz que depois que Abraão venceu a guerra e trouxe Ló e toda a sua família das mãos do Senhor, e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Amém. Por gentileza, Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis de Israel, primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. Nós vamos ler os primeiros versículos até o verso 7 e finalizamos no 9, depois vamos no capítulo 18. Tentam me tirar o medo de dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, que me faz temer as pedras, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Eu também vou subir mais perto dos montes, mais perto da face desse pão, com peso da glória. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu irei.
pela nossa casa, uma oração pela nossa vida. E eu peço, abra seu coração nessa tarde. Eu sei que não tem muita gente, mas Deus não se importa com isso. Jesus se importa se você está com o coração aberto. Aleluia. Nesta tarde eu peço, entra Jesus nesta casa, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós não estamos, Senhor, aqui para nos mostrar. Nós estamos aqui, Senhor, para entregar alguma coisa para os homens. Pai, não é isso. Oh, Pai, é para ti. Oh, Senhor, nesta tarde, Pai, eu te peço, entra, Senhor, Pai, com a tua forte mão. Oh, Senhor, nesse coração, Senhor, Pai, que está quebrado. Neste coração, Senhor, Pai, que o mundo tem, Senhor, Pai, colocado, Senhor, Pai, coisas pesadas. Que o mundo tem, Senhor, Pai, entrado, Senhor, Pai, para quebrar. Oh, Pai, mas o Senhor é aquele que restaura. É aquele, Senhor, Pai, que com providência onde nossas mãos não podem. Essa lei, tá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes de começar a falar mais sobre esse versículo, eu vou tentar dar um contexto, tá? Sobre o capítulo 6 e sobre tudo. Nesse capítulo aqui, Jesus estava dando um sermão no monte. Ele estava explicando como dar a oferta, como fazer oração e como fazer o jejum. Na parte da oferta, Jesus ensinava a dar a oferta não para agradar o homem, mas sim a Deus.